oi, tudo bem, queridos? Queridos e queridas, chegando à reta final, né? Penúltimo capítulo. André já tá lá, como ele sempre quis, fazendo uma visitinha à família. Então vamos acompanhar como é que foi, né, essa visita do André Luiz, acompanhando lá a equipe da reencarnação da Dona Laura. Vamos ver. Então vamos ver o resuminho, depois a gente se debruça um pouquinho sobre algumas referências que eu trouxe aqui para vocês, ok? Então o capítulo 49 se chama Regressando à Casa. A caravana que acompanha Dona Laura para os preparativos de sua reencarnação chega ao Rio de Janeiro. E junto com ela, André, que se despede de todos e vai para sua antiga residência, né? Essas informações não são relevantes, mas em diversos livros já foi dito, né, que André morou durante muitos anos no bairro de Botafogo, então vem combinar aqui mais ou menos. Então ele cruza o portão, tá? Um pouquinho de nostalgia nesse iniciozinho, né? Cruza o portão e revê alegre e saudoso o jardim e os arbustos cultivados por ele e por Zélia, sua esposa. Mas ao entrar dentro da residência, quer dizer, o lado externo da casa estava mais ou menos como ele deixou, mas ao entrar, né, o ambiente doméstico, ele repara que ele está totalmente alterado. Não vê mais os antigos móveis, nem os retratos e quadros que eram conhecidos por ele. Zélia de repente sai do quarto, acompanhada de um médico que lhe faz recomendações sobre um tal de Ernesto, né, que o André nunca ouviu falar, o enfermo que está em seu antigo quarto. Quer dizer, a gente tem que ler isso, analisar isso, refletir sobre isso, sabendo que já se passaram mais de 8 anos. Descobre o André, né, decepcionado, que sua esposa casara-se novamente e que o segundo esposo está com pneumonia. O André entra no quarto onde está o Ernesto, recolhido ao leito, e percebe, né, que ele está, além da pneumonia, ele está sendo assediado por entidades inferiores que lhe agravam aqueles padecimentos do corpo físico. Qual é a primeira reação do André? Ele tem o ímpeto de odiar ao ver Zélia preocupada com o doente, acariciando-o com a ternura que fora dele em outros tempos, mas se lembra dos ensinamentos do Senhor sobre o amor e a fraternidade. Quer dizer, ao mesmo tempo que o André cai, né, assim, coisa normal, né, que todos estaríamos expostos a isso, a essa reação, ao mesmo tempo ele relembra de tudo aquilo que ele, a nova perspectiva de vida através do período que está no mundo espiritual, e acorda, né? Na sala, a primogênita, a filha dele mais velha, diz acreditar que o pai está vivo, fica conversando. As duas filhas do André com a Zélia. Aí a mais velha diz que para ela tem a certeza que o pai está vivo em algum lugar e que naquele dia ela sente que essa saudade dele se intensificou, né? Uma saudade imensa. Mas imediatamente as suas lembranças, essas lembranças da filha mais velha, são rechaçadas, quer dizer, são jogadas para escanteio, jogadas de lado pela mãe, advertindo-a que Ernesto não quer ouvir do falecido. Quer dizer, o Ernesto tem ciúme da memória do André. E a filha mais nova ironiza a irmã pelas ideias malucas, né, de ficar achando que o pai está próximo, que o pai está vivo, e responsabiliza o espiritismo pelas tolices que a irmã mais velha tem na cabeça. Retruca a filha mais velha que ela não está falando de religião,
mas está falando de amor, né? Então aqui vê-se que a filha mais velha do André, né, apresenta aí uma mediunidade impressionável, uma mediunidade sensitiva, e que está seguindo o caminho do espiritismo, senão a irmã não teria falado aqui, tá? Então, André se angustia com toda aquela situação e entende por que seus amigos em nosso lar adiaram tanto aquela visita. Por quê? Porque sabiam, né, que aquela situação estava posta ali na casa, que a Zélia tinha casado de novo, que a Zélia e a filha mais nova tinham jogado a memória dele, a lembrança dele para o canto, então isso tudo iria feri-lo. Então o André precisava de um tempo de fortalecimento, de espiritualização para poder enfrentar esse descaso ali da família e essa nova situação da família. Clarencio se apresenta e diz a André que não tem diretrizes novas para o caso. E lembra a recomendação de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quer dizer, o André então pensa que eu vou consertar essa situação, eu vou fazer alguma coisa aqui para ajudar, porque é isso que o André está aprendendo, e ali se fez a situação para que ele pudesse exemplificar isso. André pondera o alcance da recomendação evangélica, essa recomendação que o Clarencio recorda, relembra para ele, e se coloca no lugar da Zélia, coisas que temos que sempre fazer, nos colocar no lugar do outro. Considera as suas necessidades de mulher, que necessita, né, de um companheiro que lhe ajude, que possa cooperar, uma parceria de vida. E pensa que ele talvez também fizesse o mesmo se fosse ele que tivesse ficado viúvo. E conclui que a sua família não é apenas aquele núcleo ali, né? Não é aquele núcleo familiar ali, mas todos os enfermos que estão nas câmaras de retificação. Quer dizer, o André, ele amplia essa sua capacidade de amar e a sua capacidade de ser fraterno. E sente, né, que a linfa do verdadeiro amor começa a brotar das feridas benéficas que a realidade lhe abrira no coração. Linda, né? Quer dizer, a linfa, né, na corrente sanguínea é o sangue que alimenta, então ele percebe que o verdadeiro amor que corre agora nele mesmo, no coração dele, na mente dele, brotou a partir das feridas benéficas que a realidade ali abriu no coração dele. Muito linda essa imagem aí, tá? Então podemos ir para as referências. Primeiro, quando o André chega, ele observa a natureza, né? Aqui a gente fez o resumo rapidinho, mas no capítulo, né, detém-se um pouquinho nessa admiração do jardim e da natureza ao redor. Então isso é a importância que nós, né, temos que dar sempre para a natureza como harmonização do ser. A natureza equilibra, harmoniza, acalma, não é isso? E essas saudades que ele sente da família é tudo também normal. Nós nos colocamos na situação do André, que estaríamos também envolvidos por essa saudade. Esse ódio inicial do André, logo assim, né, que ele pressente lá, vê lá o Ernesto, eu achei uma citação aqui no livro Párias em Redenção, do Divaldo Pereira Franco, psicografado pelo espírito Vitor Hugo. Eu não tenho esse livro, mas eu achei nos meus estudos, nas minhas pesquisas. Esse ódio inicial dele é reação do primitivismo animal, instinto em trânsito para a inteligência, que ainda não pode superar as expressões dos erros passados. Então todos nós estamos sujeitos no caminho da espiritualização, achando que estamos bem, estamos mais tranquilos, mais calmos, mais espiritualizados, menos apegados, mas a qualquer momento a gente pode ter uma queda, né?
um disparo, né, um gatilho que propicie em nós essa reação desse primitivismo animal que nós ainda estamos lutando, né, contra ele todos os dias, certo? E esse primitivismo animal, ele existe latente em nós nesse caminho para a inteligência, para a elevação, para o progresso espiritual, tá? Então eu achei essa explicação aqui do Párias em Redenção excelente. O perdão, eu também achei uma coisinha... Perdão a gente encontra referência em vários livros, né? Nesse livrinho aqui, que é um livrinho de mensagens do Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pensamento e vida. Aqui vai falar que o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Quer dizer, o perdão faz com que cure as nossas feridas. Ele é profilaxia, ele é tratamento seguro para que se estabeleça em nós a saúde, a paz, a renovação e a segurança. Então também achei interessante a explicação desse livrinho para o perdão. E vimos que o Ernesto está, né, sendo lá assediado por entidades inferiores. Então eu fui buscar aqui num livrinho Lampadário Espírita, que é um livro também que tem muitas coisas excelentes, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, que vai falar que toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Não adianta eu querer perturbar alguém se a pessoa não me permite isso. Se ela tem aquela couraça de bons pensamentos, está em outra vibe, ela vai impedir isso, essa sintonia. E o contrário também é verdadeiro. Então, só existe esse processo obsessivo se houver sintonia entre o obsessor e o obsidiado. Essa sintonia vai acontecer por comunhão mental na mesma faixa vibratória ou por identificação idealista através das correntes de pensamento. Quer dizer, só vamos nos sintonizar com irmãos, né, ou encarnados ou desencarnados, na mesma vibração fluídica, na mesma faixa vibratória, tá? Então, se eu quero o melhor profilaxia para nos salvaguardar da obsessão, é a gente vibrar, é a gente estar numa faixa vibratória do bem, do amor, da caridade, dos erros ainda assim, porque somos espíritos em formação, mas imediatamente dar a volta por cima, pensar para cima, certo? Com relação também, nós vimos aí, né, a filha do André, né, a filha mais velha, que pressentiu ali, sente que o pai está vivo, e naquele dia se intensificou a saudade, porque ela captou vibratoriamente a presença do pai na residência, né? Então nós temos aqui no livro dos médiuns, no capítulo 14, que os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Então esta faculdade se desenvolve pelo hábito. Ela foi dito ali que ela está frequentando, né, que ela está estudando o espiritismo, e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade. Ela ali pensou no pai, sentiu, né, a presença do pai e se intensificou a saudade. Quer dizer, ela percebeu, ela teve aquela impressão da presença do pai ali entre eles, tá? Com relação também, quando o André faz aquela reflexão, agora eu compreendo por que ele ainda não tinha ido visitar a família. A gente sabe que na magnânima bondade dos espíritos superiores, né, dos nossos mentores, tudo acontece no seu tempo, tudo no tempo de Deus. Então isso também é uma lição para nós, tá? E achei interessante também ela achar que o pai está vivo, uma pessoa que você ama, saber que ela continua viva em outro plano, isso é um alento. Então eu também coloquei assim para a gente refletir sobre o consolo que o Espiritismo nos dá pela conformação, pela
fé, pela esperança de saber que o nosso ser amado está vivo em outra esfera e que dia virá em que estaremos novamente juntos, né? Tenho aqui também uma referência do Evangelho, quando o Clarencio, né, relembra ao André Luiz o mandamento maior, quer dizer, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, onde está lá no tópico 1, logo na abertura do capítulo, o mandamento maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é isso que o André ali estaria colocando em prática, amando, auxiliando, tentando tirar o Ernesto daquela situação, o seu próximo sendo amado como a si mesmo, ok? Temos também no Evangelho, no capítulo 14, tá? A passagem, aquela que vai falar sobre as famílias, né? Os tipos de famílias, famílias espirituais e famílias materiais. Porque o André percebe, ele não vê mais as coisas com egoísmo, ele vê com, né? Se descentrando do eu, não é mais egocêntrico, ele vê de forma coletiva. Então ele percebe que aquela família ali não é só aquela família que ele tem, a família dele também são as pessoas necessitadas que ele estava auxiliando nas câmaras de retificação, certo? Então formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Somos todos uma família universal. Somos famílias centralizadas, sim, para progresso, para cooperação, para travarmos parceria, para acertarmos erros e equívocos e reparar coisas que fizemos, que prejudicamos, ou para auxiliar os nossos amores. Mas em termos de família, somos uma família universal. E para concluir, continuando no Evangelho, o capítulo 11, de novo, amar ao próximo como a si mesmo, que tem também no tópico 8, a lei do amor, um trecho que eu acho lindo, né? O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E foi essa representatividade que a passagem de Jesus entre nós veio nos trazer, né? A representação do amor puro e verdadeiro. E é esse amor que o André está trabalhando, né, para conseguir, e dia virá em que conseguirá, ok? Então esse capítulo também nos traz muitos aprendizados, quer dizer, tudo, né? Todas as obras, toda a obra do André Luiz para nós é um repositório de ensinamentos e de conhecimentos. Então muito obrigada pela atenção de vocês e até o último capítulo do nosso ano. Já deu saudade. Fiquem com Deus.